Mensagens estranhas nos seus celulares, assassinatos às vezes inexplicáveis, desaparecimentos e o terror envolto em uma grande cidade. Poderíamos estar falando de Stephen King, mas é um autor nacional que vamos falar hoje. Então, solta a vinheta, mas antes, se inscreve aqui no canal e me fala se você já leu 1618 César Bravo, que a gente vai falar sobre ele hoje. Bom, vamos começar dando uma olhadinha nessa edição maravilhosa da Darkside. Eu não fiz um unboxing completo porque ele chegou pela Amazon, então veio com os brindes que a editora traz. Mas a gente pode ver aqui, ó, que é bem detalhado, tem umas partes refletivas. Quando você abre, um emaranhado de fios, que é muito lindo para quem já trabalhou na área de eletrônica e elétrica. E claro, as páginas são o que mais encanta, não pelas palavras, mas a arte entre elas, em alguns momentos, são muito bacanas, interessantíssimas, elevam, na verdade, a sua curiosidade a pontos que a gente acha super questionador e se pergunta, será que tem a ver com a história ou não? E eu acho que aqui entra os pontos mais importantes de quando a gente lê um livro que ele é impresso, diferente da versão do Kindle, que você apenas lê as palavras e tem o mesmo entendimento da história. Mas a imersão da impressão em uma edição feita desse ponto, ela é totalmente preparada e pensada para o leitor ter uma experiência única com a leitura. E esse é um detalhe que eu acho incrível nos livros, não só da Darkside, como alguns outros que eu já vejo por aí. Hoje estamos num mundo em que a leitura digital está cada vez mais famosa e mais sendo abrangida por novos leitores. Às vezes pelo preço, às vezes pela facilidade de levar, às vezes pela rapidez. Afinal, quem lê pelo Kindle geralmente lê mais rápido do que quando pega um livro físico. Então, para competir com tudo isso, esses pequenos detalhes montam uma experiência que a gente jamais imaginaria se fosse numa época que a literatura era tratada como livros muito mais importantes, porém a experiência quase zero de diferença, apenas ler e tudo mais. Claro que o conteúdo faz toda a diferença, ele tem que fazer. Não há por que vender apenas um livro pela beleza e no fim você se decepcionar com a história, mas esse aqui tem o conteúdo completo. Agora, sem falar muito mais, vamos para a história. Terracota é uma cidade do interior paulista que foi, vamos dizer, sorteada pelo universo a ser uma grande receptora de ondas de rádio. Devido à sua localização e formação rochosa, ali é um ótimo local para transmissões. Mas acontece que, por um acaso do destino, um mistério que envolve tudo aqui, a gente vê que as pessoas de Terracota começam a receber mensagens simultâneas nos seus aparelhos telefônicos. E se fossem apenas uma mensagem de spam, tudo bem, mas essas mensagens começam a revelar segredos e também algumas, como é que eu posso chamar? Situações não tão comuns dos moradores de Terracota. Então tudo aquilo que você não gosta de expor ou simplesmente acha que ninguém vai descobrir, acaba sendo recebido no seu celular. E o mais legal, aos poucos, o que faz com que se crie um clima de tensão na pequena cidadezinha, perguntando-se quando será a próxima mensagem e quem será a próxima vítima, por assim dizer. E claro que, como todo bom ser humano, a gente começa a procurar respostas ou pelo menos desculpas para não dizermos que isso aqui é a realidade. Então começa-se a montar empresas para limpar e bloquear os seus aparelhos telefônicos. Pessoas que simplesmente se desfazem deles vão buscar ajuda com a igreja da cidade local, com alguém que promete a salvação divina, ou simplesmente cria-se uma narrativa de que o que está acontecendo ali é tudo montagem, você não precisa acreditar. Mas claro, como nós, bons leitores aficionados do terror, nós queremos acreditar no sobrenatural, na criatura de outro mundo que consegue controlar tudo isso, ou simplesmente o terror analógico descrito aqui. Afinal, um simples vídeo cria-se um clima de tensão que demonstra o que o ser humano é capaz quando ninguém está à sua volta ou simplesmente quando acha ter certeza de que ninguém irá descobri-lo. Em meio a tudo isso, a cidade também passa por uma estranha situação onde alguns animais começam a ficar nervosos e atacam uns aos outros, até mesmo seus donos, por assim dizer. Mas
Isso é deixado um pouquinho de lado, porque lá na frente as coisas vão se conectar, mas eu vou deixar você ler para entender o que essa conexão traz. E aqui entra dois pontos muito interessantes. Primeiro de tudo, tem um personagem chamado Diogo, o investigador da polícia, tem o mesmo nome que eu, meu xará, que ele começa a não acreditar nada, pelo menos na mentalidade do Diogo do livro, nada do que acontece, independente de parecer sobrenatural, ele desconfia sempre que há uma mão de algum ser humano cafajeste no meio. E eu adorei essa parte, eu acho sensacional. Essa descrença de pelo menos um dos personagens dá uma dinâmica muito bacana. Porque você pode simplesmente aceitar e ficar de braços cruzados que as coisas ocorram do jeito que tem que ocorrer, ou você sempre pode buscar, no mínimo, uma resposta, ou quem sabe até uma solução melhor para amenizar tudo. E foi esse o espírito que eu senti do meu xará aqui do livro, do personagem Diogo, aqui em 1608. Não sei se o César Bravo quis passar isso, mas para mim foi o que ocorreu. A vibe do livro me lembrou muito a questão de um outro livro que eu li, chamado Os Invasores de Corpos, de Jack Finney, pois lá também uma cidade é infestada, mas porém por um outro tipo de coisa que não seja celulares. Mas a vibe das pessoas, a sensação delas de saber se ocorre ou não ocorre, me trouxe um pouco de sensações semelhantes ao ler os dois livros. Às vezes as reações das pessoas, a ambientação, a questão como elas reagem ao inesperado, ao novo, ao sobrenatural, foi muito parecida e para mim foi legal. Se você ficou interessado, tem vídeo falando sobre os invasores de corpos aqui no canal, dá uma procuradinha na Biblioteca Perdida, que inclusive eu fiz uma resenha porque eu não tinha um livro e ganhei o livro de Invasores de Corpos um seguidor meu. Não foi a versão da Dark Side, que é mais recente, foi a versão mais antiga, que foi a primeira versão que eu li, então para mim tem um carinho mais especial ainda. E para finalizar, aqui no livro, tem uma passagem muito interessante, mas eu vou contar para vocês um outro porém. Eu tive uma situação muito intrigante envolvendo maritacas, que no fogo, numa casa que a gente tem, elas bicam a fiação e acabam se ouvindo explosões, e quando você vai ver, elas acabaram destruindo a fiação, pipoca, e a gente tem que fazer toda uma reforma. E aqui no livro tem uma situação que envolve maritacas, mas eu não vou falar para você, porque você vai ter que ler 1608 para entender do que eu estou falando. E eu digo para vocês que o que foi descrito aqui não é nem perto do que uma maritaca de verdade pode fazer. E finalizando com esse pequeno detalhe envolvendo animais dóceis da vida, eu queria finalizar o livro indicando para vocês aqui, 1618, César Bravo, uma história que vai fazer você se questionar muita coisa, vai fazer você enxergar como que as comunidades pequenas, afastadas da cidade grande, se comportam em meio a cenários que talvez aqui em São Paulo, capital, por exemplo, não seja tão intrigante, porque a gente está mais acostumado, mais próximo de uma tecnologia. É muito mais comum você receber uns vídeos que não desejava e acabar assistindo ou deduzir outras coisas. Mas na cidade interiorana, inclusive numa situação no meio do Covid, faz com que você repense tudo isso. O que o autor tentou passar, eu não sei se é isso que eu enxerguei, mas em uma questão de olhar, com esse olhar de escrita, é isso que eu peguei desse livro. Um ótimo livro para você também aprender a construir profundidade nos personagens. Porque aqui você tem exemplos de que pequenas falas ou ações te dão uma camada extra na hora da sua construção de personagem, que vai facilitar muito se você está escrevendo ou quer escrever uma história. Então essa é a minha indicação de hoje aqui sobre Os Olhos do Escritor, 1608, do César Bravo. Se eu fosse você, já corria para ler não só esse, como a trilogia de Três Rios, que também tem vídeo aqui no perfil. Então dá uma pesquisada lá e vamos se preparando que em seguida eu já vou ler Amplificador, que é a continuação desse aqui. Até a próxima!